foi a melhor forma que eu achei para começar esse vídeo. E se liga só nesse contexto. Na década de 1960, os Estados Unidos possuíam alguns dos carros mais fora de série do planeta, como o Chevelle, Pontiac GTO, Oldsmobile 442 e a lista segue. Para competir com esses concorrentes, a Dodge estava projetando algo novo. E foi dessa forma que nasceu o Dodge Charger. Eu não sei se ela imaginava isso, mas no momento que a Dodge criou esse carro, ela deu vida ao muscle car mais monstro da história automotiva. E esse vídeo aqui vai te mostrar alguns dos pontos que comprovam isso. Deixa o gostei e se acomoda, bora! Para você que gosta de mexer no seu carro, na sua moto, bicicleta ou qualquer outra coisa, eu te recomendo a maleta de ferramentas da Stanley. São 110 peças de qualidade que atenderão perfeitamente às suas necessidades. O link para conferir é o primeiro na descrição. A produção do Charger começou em 1967. Teve seus altos e baixos e, na minha opinião, o seu encerramento definitivo ocorreu 20 anos depois, em 1987. E vou te explicar o porquê. A sexta geração, que também é conhecida como geração 4 portas, foi projetada totalmente do zero. E nem mesmo o seu V8 Hemi é o mesmo que equipava as antigas gerações. Compare isso à situação do Onix, por exemplo. Mesmo o modelo 2013 e o 2022 sendo diferentes visualmente, eles compartilham até mesmo algumas peças de acabamento. Ou seja, é o mesmo carro. Pegou a visão? Com exceção do nome, essa geração não possui nenhum vínculo com as outras gerações. E o motivo da Dodge reutilizar essa nomenclatura nesse carro é muito simples de se compreender e foi uma jogada inteligente. Comercialmente falando, Charger é uma identificação muito forte por causa de toda a sua história. E mesmo que alguns dos seus admiradores não fossem gostar, e muitos deles não gostaram mesmo, era muito melhor reutilizar essa do que pensar em uma nova nomenclatura. E para quem não sabe, essa não foi a única vez que ela fez isso. Em 2012, a Dodge reutilizou a nomenclatura Dart, originalmente identificando um muscle car com tração traseira, para identificar um sedã médio com tração dianteira. Um carro totalmente novo e totalmente desconectado do Dart original. Não sei se você se ligou em uma fala minha, mas eu disse que a produção do Charger teve altos e baixos. E para ser sincero, ela teve mais baixos do que altos, porque depois da segunda geração as coisas só foram de mal a pior. Já na terceira, ele estava mais parecido com um Challenger, e até aí tudo bem. Mas a versão Charger 500, ao contrário das gerações anteriores, era pouco mais do que um pacote de emblemas e adesivos, ao invés de um verdadeiro carro de alto desempenho. Já na quarta geração, ele foi pensado totalmente para o luxo. O V8 até estava disponível, mas isso não fazia muita diferença, já que o carro era destinado a qualquer pessoa que levasse um estilo de vida bem calmo. Uma pegada bem diferente àquela que estava sendo seguida com as gerações anteriores. Mas absolutamente nada superaria a quinta geração. Para começar, a tração era dianteira, e a motorização disponível era um 4 cilindros construído pela Volkswagen, de 70 cavalinhos, sendo substituído em 84 por outro 4 cilindros, por sua vez construído pela Peugeot, com a potência máxima de 94 pangarés. Uma parceria entre a Dodge e o Carroll Shelby até foi firmada para tentar aumentar essa potência aí. Com a ajuda de um turbocompressor, ela subiu para 174 cavalos. Bem interessante para a época, mas o conjunto da obra estava muito distante até mesmo da quarta geração. Imagine então da segunda. Claro que tanto esse como o modelo de quarta geração eram carros bem interessantes. Eles cumpriam a missão para a qual foram projetados e atendiam às leis de emissões de poluentes de suas épocas, uma coisa que já estava começando a influenciar a decisão das montadoras. A questão mesmo é que eles estavam tão distantes de suas raízes que o esquecimento era certo, e não deu outra. E eu aposto uma balinha que você não conhecia nenhum dos dois. Mas o que torna a segunda geração tão foda então? Bom, é um mix de motorização, desenho ideal e feito nas pistas. Tudo começa com a primeira geração. Ela já apresentava as linhas características que iriam ser aprimoradas na evolução. O V8 Hemi, que já era insano, ficou ainda mais insano. 7 litros e gerando 426 pôneis malditos. Isso com carburador. Ao ser equipado com um compressor mecânico, além do ganho de potência, ele também desenvolvia esse som aí, que na minha opinião é um dos sons mais bonitos já criados pelo homem.
os feitos nas pistas, eu tenho como exemplo a versão Daytona. Construída a partir da versão Charger 500, esse monstro era tão dominante nas pistas por causa da sua potência aerodinâmica, que pouco tempo depois da sua presença nelas, ele foi proibido de competir. E ele também foi o primeiro carro a atingir as 200 milhas por hora na NASCAR. Só pega a visão. A sua existência só tornou o nome Charger ainda mais pesado, e reforçou a admiração que todos já tinham pela segunda geração. Sabe, uma vez uma pessoa me falou uma coisa que me fez pensar sobre. Bom, quando essa pessoa me falou isso, ela estava bêbada, então não espere nada que vá mudar a sua vida, beleza? O que ela me disse foi o seguinte: se você nasceu pra ser foda, você será foda. E é isso. Como eu disse, não era nada que iria mudar a sua vida. Mas quando eu tava pensando no final desse vídeo e em como ele seria, eu me lembrei dessa afirmação, assim como ela me fez lembrar do bafo de cachaça. E eu logo me liguei no porquê eu lembrei dela. Porque ela define perfeitamente esse carro. Tantos anos já se passaram desde o nascimento desse monstro e mesmo assim, ele continua sendo lembrado por filmes, por jogos de carros e pela comunidade automotiva no geral. São esses e outros motivos que me levam a crer que esse é o muscle car mais fora de série já criado. E tudo isso me induz a questionar o quão foda um carro pode ser. E no vídeo anterior eu falei sobre um hipercarro que foi criado só para superar os números do Veyron. Só isso. Para assistir é só clicar aqui em cima. E é isso, meu bom. Deixa sua opinião agora sobre esse vídeo, uma sugestão para um vídeo futuro e a gente se vê em breve.